nome é Antônio José Figueiredo N. Estou aqui realizando a 44ª gravação do programa de treinamento em comunicação de dados, canal N.Telecom, no YouTube. Hoje eu vou dar prosseguimento, na verdade vai ser a terceira apresentação sobre OAM. E com isso eu encerro esse tema para poder partir para o próximo assunto, né? Eu já falei na primeira apresentação, foram 3. Na primeira eu fiz uma visão geral de conceituação e enfatizei que a base era a recomendação do ITU-T, Y1731, que é a Bíblia, se tornou a Bíblia, embora tenha sido feita para a Ethernet, mas se tornou a Bíblia para outras redes também, né? Y1731. E na segunda apresentação eu falei que existe o SOAM, LOAM. O SOAM é Service OAM, e LOAM é Link OAM. Mas o Link OAM é um caso particular de acesso, não tem, e no fundo é a mesma coisa. Então o que prevalece mesmo é o SOAM, que é o Service OAM, e faz a mesma coisa, pega trechos, pega links, pega conexões, não é? Mas dentro de um domínio, não é? Dentro de uma rede, dentro de um domínio. Não é? E tem o SOAM FM, que é o Fault Management, o gerenciamento de falhas, eu apresentei foi anterior. E hoje eu vou falar do SOAM PM, que é o Performance Monitoring, ou seja, o monitoramento de desempenho, onde você faz uma série de medições e essas medições são levadas para a gerência da rede para, então, tomar decisões, né? Mudar a rede, trocar de link, ampliar, fazer qualquer coisa em função do desempenho que foi medido, certo? Mas o PM não tem qualquer ação sobre proteção e restauração de rede, porque são ações imediatas e estatística não resolve o problema imediato. Tá? O que resolve o problema imediato é o FM, que é o Fault Management, que detecta falhas momentâneas na rede, né? E aí sim pode justificar uma comutação de proteção, etc. Então, repetindo, o PM não tem nada a ver com proteção e restauração. PM, só PM, somente são medições que são relatadas para a gerência da rede, para então a gerência da rede decidir o que faz com aquilo. Tá? Então, como eu falei, com relação, a base é 1731. Tá? Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, para só, quando é modo circuito, o SOAM PM praticamente não existe, não é verdade? Porque no modo circuito, para medir variação de delay, não tem variação de delay. Medir perda de quadro, não tem perda de quadro, por razões de congestionamento, que é o que interessa aqui. Por quê? Porque não tem congestionamento no modo circuito. Então, essas medições são tipicamente aplicáveis a rede modo pacote. Por exemplo, quando você tem um circuito virtual, esse circuito virtual ele está disputando links de transmissão da rede com outros circuitos virtuais. Saindo dali ou de outro local, enfim, elas vão convergindo e vão disputando links. E isso causa o quê? Causa retardo e causa perda. Então, PM é para medir, enfim, basicamente, perda e retardo dos quadros, não é? Então, ou seja, no modo pacote é que isso aí tem significado maior. Praticamente só tem modo pacote. No modo circuito só tem um detalhezinho ou outro de PM. Não é? Bom, nesse quadro aqui, eu fiz um apanhado geral de todas as coisas. Então, esse ET-LN é porque foi baseado na 17, e da Y1731,
Então tem o ET-LN, mas se eu posso ter, por exemplo, no MPLS, como eu falei, eu tenho isso aqui também. Se só tirar o ET daqui, que eu tenho né, essas funções aqui, são funções. Né? Então, as 4 funções, ou as 5 funções, melhor dizendo, né, noise measurement, ou seja, as medições de perda de quadro, causadas por descarte, por congestionamento. É isso que está se medindo. A rede congestiona, um pacote, né? Congestiona, a rede joga fora quadros e os quadros não chegam. Então eu quero saber qual foi a taxa de perda. Tá? Eu quero medir isso aí. Tem o SLM. LM é a mesma coisa, de medição de perda, mas sintética. Sintética significa o seguinte, que os quadros aqui, eles são artificialmente colocados na rede. Eles não são integrados com os dados, com as funções de dados. E aqui são, entendeu? Quer dizer, sintético porque são artificiais, colocados artificialmente com o único propósito de medir. Ele não tem nada a ver com tráfego. Mas ele emula, o sintético emula os quadros de dados. Mas eu confesso para vocês que eu tenho uma dúvida aqui, tentei tirar. Qual é a minha dúvida? É o seguinte, porque se aqui e aqui, onde não é sintético, eu tenho mensagens especiais que não levam dados dentro dela, então qual a diferença do sintético daqui para isso daqui? Sei lá, a dúvida que tem. Se alguém que tenha estudado o assunto souber dizer isso, por favor, diga aqui que vai ser útil para nós todos, sabe? Perceberam o que eu disse, né? Porque sintético é aquilo que não é dados. Mas uma mensagem CCM, LM, essas que são aqui, que não é sintética, elas também são separadas dos dados, ela não é dado. Então, realmente, eu fiquei meio confuso. Pesquisei e não consegui, entendeu? Afinal de contas, qual é a diferença dessas mensagens aqui e dessas aqui? Se elas são mensagens que não são de dados, então por que essa aqui é sintética e essa aqui não é? Entendeu? Deixa essa dúvida aí. Porque a questão é o seguinte, eu não estou aqui para marcar o bonzão, não, eu estou aqui para mostrar o que eu sei e o que eu não sei, entendeu? Com toda honestidade. Não? Muito bem. A outra função aqui, DM, né, é delay measurement, ou seja, medição de delay. Aí, quando fala em delay, está falando do próprio delay, na variação de delay, na faixa de delay, no range, certo? Isso tudo está incluído dentro desse DM. Né? Essa é a outra função. E a vazão de tráfego, throughput, também é outra função. Outra unidade de medida, outra medida que se faz a medição do throughput da rede, que é complicado de fazer. E a disponibilidade da rede. Certo? Aqui quando é modo circuito, entra aqui. Mas no modo circuito, a disponibilidade é muito simples, é físico, né? É quantos por cento ficou fora. Que tempo ficou fora, né? Então, na Embratel, por exemplo, quando alugava canais para usuários, né? E tinha as linhas, as LPs dos usuários que faziam o acesso, né? E que dava problema. Na Embratel também dava, mas dava pouco, né? As linhas davam mais problema, natural, linha enfiada no chão, lá, coisas assim, né? Então, o que a gente fazia? Parava, às vezes o casal ficava 5, 10 dias parado lá, porque o técnico estava indo lá, tinha que comunicar com a companhia telefônica, vai lá, levanta, cava o troço lá, não sei o que lá, até consertar, levava uns dias. Então o que a gente fazia? A gente fazia uma medição constante desse caso, né? Quanto tempo ficou parado, né? A disponibilidade, media a disponibilidade. E dava proporcionalmente desconto na fatura. Né? É o que a gente podia fazer. Né? O aluguel era X, ficou
10 dias parado, vai dar um desconto de 1/3 no valor da fatura, né? Muito bem. Então, antes de falar particularmente nisso aqui, eu vou falar algumas coisas genéricas aqui, né? Bom, já comecei dizendo, então, a questão de ser modo circuito, modo pacote, ser diferente, né? Mas, sendo modo pacote, que é, entendeu? Essas medições, todas elas são momentâneas, tá? Elas não medem as características do link da rede, por exemplo. Ela mede as características do link da rede naquele instante. Por quê? Porque aquele link da rede está sendo usado por diversas fontes. Tá? Então, num determinado instante, aquele link pode estar congestionado e estar descartando muito quadro. Mas aí você desliga, a empresa lá, a operadora desliga 2, 3 circuitos virtuais que passam naquele link. O que foi? Folgou o link. Moral da história, naquele link a taxa de perda de quadro de descarte vai cair, claro. Entendeu? Então é preciso estar, medindo constantemente. Uma medida de hoje não tem valor, talvez semana que vem não vale nada. Entendeu? Ele tem que estar medindo continuamente para poder você dizer, perguntar qual é a taxa de evasão a taxa de perda de quadro daquele link tal. Hoje, agora. Nessa, agora. Então, quando eu for usar aquele link, for levar em consideração, ele levar aqui agora, entendeu? E é claro que eu vou ter que levar em consideração o momento, eu não faço nada, né? Mas daqui a pouco mais já não é aquilo, entendeu? Isso tudo complica o dimensionamento de rede e administração de rede. É muito complexo, é coisa muito dinâmica, e você vai, em modo pacote é terrível, entendeu? Para você administrar quem é a operadora, você vê palco de aranha para administrar isso aí. Solução que pode usar é o seguinte, superdimensiona, mas só que tem esse de superdimensionar, vai aumentar as tarifas e vai jogar em cima do usuário. Muito bem. Outra característica aqui é o seguinte, essas funções, como eu falei de FM, elas podem ser em demanda ou podem ser proativas. Praticamente todas essas aqui podem ser medições proativas, quer dizer, que eu faço continuamente, ou em demanda, que eu meço quando eu quero. Pode ser os dois, mas prepondera, eu acredito, não tenho essa experiência, mas acredito que preponderam em demanda. Por quê? Porque quando eu boto essas mensagens na rede, eu estou ocupando a rede para medir, certo? Então, se eu ficar medindo proativamente, eu estou ocupando a rede, muito demais a rede. Estou o tempo todo com essas mensagens correndo na rede, gastando rede, com mensagens que não são de dados. A rede está ali para dados, não é para controle nenhum. Tá? Então, acredito que prepondere em demanda para você racionalizar, né, o uso da rede. Né? E outra coisa também é a questão todas essas aplicações, elas são entre MEPs. Os MIPs, vocês lembram dessa conceituação? Aquela conceituação toda 1731 está valendo aqui. MEP, MEG, MIE, nível de MEG, está tudo valendo aqui, certo? E as medições são feitas entre MEPs. Os MIPs não interferem em nenhuma delas. Certo? Então, em consequência disso, as mensagens aqui, tem mensagens de ida e às vezes mensagens de volta. As mensagens de voltas, que são essas que tem um R aqui, ó, reply, né? Reply, elas são o endereçamento, porque essas mensagens, elas estão contidas em quadros, nesse caso aqui, em quadros Ethernet. Se for outra tecnologia de rede, vai estar contido em quadros daquela tecnologia, MPLS, seja o que for, né? Que é a Ethernet, vai. Então,
Bom, então é o seguinte, você, quando tem as respostas, elas são sempre unicast, o endereço da tecnologia que suporta, ou seja, a internet no caso aqui, que está envelopando, o endereço MAC é unicast, quando é resposta. Que é a resposta, mesmo que eu distribua uma pergunta, quando quem responde, responde para quem perguntou. Então quem perguntou é unicast. Essas outras aqui que são M e não R aqui, esses N aqui, tá? Que são message e não reply. Então, essas podem ser unicast quando eu tenho uma configuração em que é map para map, né, ponto a ponto, né? Aí ela é unicast. Mas pode, se eu espalhar, se for numa configuração ponto a multiponto, né, elas podem ser multicast. O endereço lá no quadro da internet é o endereço multicast, esse reply. Porque ele não está se dirigindo a um map, está se dirigindo a vários maps. Né? Muito bem. Nesse caso, quando é multicast do tipo 1. Vocês vão lembrar da apresentação anterior, se verem lá, que tipo 1 é quando é um multicast endereçado exclusivamente a maps. E o tipo 2 é quando é endereçado a maps e lips. Aqui não existe esse caso tipo 2. Tipo 2 só existe no FM, no SON-FM, e um caso particular, se vocês forem ver lá, que é o link trace. Em link trace você tem, porque o link trace envolve bits. Na verdade, é praticamente o único caso de tudo isso aqui que envolve bit. É a função link trace no SON-FM. Não? Muito bem. Vou fazer mais um comentário aqui. Esse fato que eu falei aqui é momentâneo, né, porque isso aqui o tráfego ele fica variando, e essas mensagens aqui, né, essas mensagens, elas são colocadas artificialmente na rede. Então, ela tem dois efeitos negativos. Primeiro, ela sobrecarrega a rede. Já falei isso. Ela é uma sobrecarga na rede que deve ser evitada. Além disso, ela interfere na medição. Por quê? Por exemplo, eu estou medindo perda de quadro no circuito virtual. Aí eu jogo quadros de medição nesse circuito virtual. O que aconteceu? Aumentou o tráfego. Somou ao tráfego de dados o tráfego de medição que eu botei. O que aconteceu com a taxa de perda de quadros? Aumentou. Interfere, quer dizer, a medição interfere com a medida. Isso aí está dentro de uma coisa chamada princípio da incerteza de Heisenberg. Não sei se vocês conhecem, uma explicaçãozinha rápida disso aqui. Né? Esse Heisenberg, né, um físico nuclear, envolvido com física quântica e tal, ele foi medir elétrons, medir posição e velocidade de elétrons. Aí ele foi medir e não dava certo. Não dava. Por quê? Porque para medir precisava iluminar. E iluminar, segundo a teoria quântica, que é verdadeira, que é fato mesmo, a luz é constituída por fótons, que são partículas materiais, é matéria. Então o que acontece? Quando você iluminava, você estava bombardeando o elétron. E o que acontecia com a posição do elétron? Mudava. A velocidade, se você bombardeasse ao contrário, você freava o elétron. Porque por que não viram isso antes? Porque na física clássica, no mundo clássico aí, as massas são grandes. Então o efeito do bombardeamento de fótons é insensível quase. Uma bola de futebol no ar, o refletor está mexendo com a trajetória dela, não tem dúvida não. Mas a massa dos fótons é tão insignificante com relação à massa da bola, que esse efeito é mínimo.
perceptível. Né? Mas quando é um elemento pequeno, de pouca massa como o elétron, não, aí não. Aí a quantidade de movimento dos fótons, que a quantidade de movimento leva em conta a massa e leva a velocidade. A massa é a velocidade. Aí é grande, porque a velocidade é grande, mesmo a massa sendo pequena. Então elas são suficientes para perturbar o elétron, tirar o elétron do lugar, frear o elétron, acelerar. Né? Bom, aí o Heisenberg estendeu isso até para a física clássica. Dizendo assim, toda medição perturba o que está sendo medido. Esse é o princípio da incerteza de Heisenberg. E é fato, só que às vezes você não percebe. Aqui você percebe bem, é isso que está acontecendo. Ou seja, o ato de medir essas coisas aqui, colocando mensagens extras na rede, está perturbando o que eu estou medindo. Ou seja, na realidade, a taxa de perda de quadro, os delays que eu estou medindo, não são exatamente aqueles não. Por quê? Porque eles foram alterados, mesmo que ligeiramente, eles foram alterados pelo ato da medição. Porque eu inseri mensagens adicionais que não são tráfego e que alteraram o funcionamento da rede em termos de delay e em termos de perda de quadro. Certo? Mas isso aí deixa para lá, entendeu? Mede assim mesmo, porque não é tão significativo, mas esse fato existe. Certo? Muito bem, então vamos falar dessas coisas aqui. Certo? Vamos falar do LM. Vou tirar o et fora. Ele seja de noise, measurement, medição, medição de perda, né? Medição de perda. Bom, eu coloquei aqui que ela é tudo aqui, tudo isso aqui é feito entre maps, tá? Então está aqui o map, né? No caso um app map, porque não está cheio, um app map, okay? Poderia ser um down map também, porque essa medição aqui, esses dois maps, que maps são esses? Qualquer um. Eu poderia estar medindo em MEG de usuário, em MEG de provedor de serviço, em MEG de operador de serviço, ou em MEG físicos, de um link físico separado. Qualquer um desses aqui vale. Aqui é o MEG. Então, se aqui eu botei aqui, né? Poderia ter posto um MEG down MEG que daria no mesmo, se seria o caso. Né? Vamos considerar assim. Tá? Então, eu tenho duas maneiras de trabalhar. Olha só, o dual end e o single end. Repete aqui, tá vendo? O que é o dual end? Dual end é o seguinte, você manda uma mensagem para lá, faz medição nesse sentido, manda mensagem para cá, independente da de lá, e mede nesse sentido aqui. São dois sentidos. Então você mede aqui e mede aqui, ó. Dual end, por isso. Certo? Então, essas mensagens que eu botei aqui são todas onde está dual end daqui, tá vendo? Onde está dual end daqui. Tá? O dual end é chamado também de one-way. Tá? One-way, porque vai para lá, né? Um caminho, tá? E vem para cá um caminho. Quer dizer, são duas vezes one-way. Foi one-way para lá, one-way para cá. Certo? Então é chamado de one-way. Agora, o que é o single end? Ou chamado de two-way? Não, aí não. Eu mando uma mensagem, certo? Essa mensagem pode fazer ou não medições aqui. E essa mensagem, então, ela em função dela, do que está nela e do que se mede aqui, vem a resposta para cá, certo? LMR, SLR,
São respostas essas aqui, consequência dessa ida, alguma medição aqui, vem para cá, e aqui vai ter medição também. Aqui certamente tem medição. Aqui pode ter medição ou não. Mas aqui tem medição. Então repara que foi e voltou, two-way. E como terminou num ponto só, quer dizer, saiu daqui e terminou aqui, 5N. Mas apesar que isso pode ser até associado com dual end, como eu falei, eu posso ter medição aqui também. Aproveita aqui e meço isso aqui. Quando isso aqui vem para cá, eu posso medir isso aqui também. E meço fim a fim. Quer dizer, na realidade, esse single end me permite 3 tipos de medição. Eu meço o que se passa nesse trecho aqui, nesse sentido. Meço o que se passa nesse sentido. E meço o que se passa nos dois. Muito bem, então esse é o conceito de single end, né? Então vamos pegar aqui o LM, o DE, dual end, loss measurement, né? Sabemos que é isso, loss measurement. As mensagens que eu uso aqui é carona das mensagens CCM. Vocês lembram que CCM é Connective Check Message. E essas mensagens são lá do SOAM FM. Essa mensagem para você ficar verificando se o link está ativo o tempo todo. Checando a conectividade, a continuidade do circuito. E normalmente é proativo. Proativo. Na realidade, esse CCM corre o tempo todo, para lá, para cá na rede, para você ficar o tempo todo sabendo se a rede está falhando ou não. Se falhar, avisa e aciona imediatamente, se houver, claro, o processo de proteção automática, ou de restauração automática. Nós vamos falar disso depois. Muito bem, então usadas essas próprias mensagens CCM. Então vamos ver como é que é isso daqui, tá? Esse dual end daqui. Como é que eu faço essa medição, certo? Aqui assim, certo? Isso aqui, quando eu parto daqui, isso aqui é chamado de near end. Ou seja, é a extremidade próxima, local. E esse aqui, ó, é o far end. Então, eu vou fazer, estou partindo daqui, e vou fazer medições aqui. Então, eu estou fazendo medições no far end. Eu vou medir o quê? Eu vou medir, no caso o TE, né? Eu vou medir isso aqui, ó. O que eu quero medir isso aqui? Ó? São as medidas que eu tenho. É o dual end frame loss ratio. Isso é medida em percentual. Presta atenção, isso aqui não é rate, não, é ratio. Ratio é relação. Rate é taxa. Tá? Então essa aqui é a taxa, é medida em percentagem, certo? Eu vou medir isso daqui. Bom, como é que é feito isso? Eu tenho um medidor aqui. Eu tenho um medidor aqui de transmissão. Nos dois lados, vou botar desse lado aqui. Eu tenho um transmissor, aqui na transmissão, eu tenho um medidor, um registro, que é chamado de FC1. Isso é a transmissão. Então, o que é transmitido é registrado aqui. Vai contando 1 a 1, vai registrando 1, 2, 3, 4, vai contando os quadros que são transmitidos. Não é? E também tem o R, FC1. Então, se eu estou querendo medir no far end,
Isso aqui não interessa. Daqui. Me interessa esse aqui e esse aqui daqui. Então vamos dizer o seguinte, olha, esse aqui é o seguinte, digamos que esse medidor aqui, eu vou fazer uma medida num tempo t, no intervalo de tempo t, tá certo? Então, o que estava escrito nesse medidor aqui, nesse instante aqui, esse instante aqui é chamado de TP. E esse aqui é de TC. Então, repara, o que estava medido aqui no instante PT, o que está registrado nesse medidor é T, FC. Esse lado de cá, ele é chamado de B. Então, é do lado B, certo? É o medidor B no instante TT. Ou seja, o que estava nesse contador aqui no instante TT, ou seja, quando iniciou um período T, que eu vou de medição T. Aí transmitir, no final dessa transmissão, no final, o que vai estar escrito nesse contador? Ele foi transmitindo, ele foi subindo, 1, 2, 3, vai subindo, foi somando, vai subindo. Vai estar TFC B, aqui, no instante TC. No final, tá certo? Eu vou transportar para cá por falta de espaço. Então, o que foi transmitido? O que foi transmitido? O transmitido foi isso aqui, ó, o T, FC, B, TC, mas menos o T, FC, B, instante TT. É isso? Ou seja, o que estava escrito nele no final, ele estava escrito quando começou o tempo dele. Claro, estava escrito 18. Aí no final estava escrito, digamos, está escrito 12. No final está escrito 18 no contador. Quantos foram transmitidos? 6. 18, 6 que estava. Transmitiu 6, o 12 virou 18. Então 18 menos 12, 6. Então foram transmitidos 6. Então isso aqui é o transmitido. Certo? Agora e o recebido do lado de lá? O recebido do lado de cá, agora, então esse transmissor aqui foi desse lado de cá, tá certo? Esse transmissor do lado de cá. Agora eu vou usar a recepção, a receptor aqui, do lado de cá, tá certo? Então digamos que o contador RFC1 desse lado de cá, que vai ser chamado de F, aqui foi B, vai ser chamado de F agora. Então eu tenho R, FC, F, ou seja, o contador aqui desse lado de cá, no instante TT. Quanto estava antes, tá certo? No início desse tempo de medição. Aí houve a transmissão. O tempo TC escoou. Aí o que ficou no contador? R, FC, F, TT. É TC, né? Quer dizer, no final. Aconteceu a transmissão, escoou esse tempo T e ficou isso daqui. E qual foi o recebido? Qual foi o recebido? Lá no parente. O que foi recebido? Foi recebido o R,
R de FFC FTC menos R FC F, né, vai de lá, no instante TP. Então, digamos que nessa medida, né, que eu falei, digamos, então, vou tirar aqui, digamos que o que foi transmitido, que eu até falei no exemplo, é 18, é o que tinha aqui, certo? Menos 12 é o que tinha aqui, então transmitiu 6. Digamos que esse daqui estivesse com 14. Não, estivesse com 14 aqui, no instante inicial. Ele vai estar com outro valor. Repare que esse outro valor não pode ser maior que 20. É isso? Não pode ser maior que 20, que está com 14. Se eu transmitir para ele 6, então se não houve perda nenhuma, vou somar 6, aqui vai ser 20. Mas digamos que chegou aqui, mas aqui estava 17. Foi pedido. Então, o que foi recebido? Foram recebidos vou botar um número maior no carinho para ficar melhor. 19. Adendo viável, foi 14 mais 6 dá 20. 19 pode. 21 não podia. Então, foram recebidos o quê? 19, foram recebidos 5. Eu transmiti 6 e acusou lá nos contadores 5. Então, quanto foi perdido? Foi perdido 6 menos 1. 6 menos 5. Menos 5. 1. Então, qual foi o FRL? O FLR, que é essa medida aqui, ó. O DFR. Foi 1 dividido por 6. Eu transmiti 6, mas 1 se perdeu. Só recebeu 5, 1 se perdeu. 1 sobre 6 multiplicado por 100. Porque é medida em percentagem. Então, esse aqui é a taxa, tá certo? Muito bem. E a medida no sentido contrário? É a mesma coisa, é só vocês tomarem cuidado com essas letras, vai mudar as letras, né? Aí, onde está E, B, vira E, mas é a mesma lógica. É a mesma lógica. Olha só, se vocês quiserem ver isso aqui com detalhes, isso aí está escrito, vocês entrem no portal Wilder Brasil e lá tem 3 livros de minha autoria, além de artigos e coisas, e inclusive os vídeos estão todos lá, tudo pode consultar lá também, não é? Aí vocês entram no livro chamado Novas Tecnologias de redes Ethernet e procura OAM lá, no índice, procura OAM. Vocês vão achar e vão ver se isso aqui está tudo explicado aí de volta, com bastante detalhe, fica mais claro. Mas a lógica é essa aqui, tá certo? Muito bem, agora vamos falar disso aqui, ó, do SLN. Ou seja, single-handed.
LN. Então esse vai ser o caso, então, que vai ser então eu vou mandar aqui, eu vou mandar uma LMN, ou seja, Loris Measurement Message, ou seja, uma mensagem de medição de perda. Quando usa a palavra N, mensagem, é indo. Tá certo? Muito bem. Aqui vai acontecer a mesma coisa, vai mandar a mesma coisa que mandou da outra vez. Porque eu não falei da outra vez, por exemplo, como a medida foi feita aqui, aqueles dados do transmissor daqui foram transmitidos para lá. Porque quem fez a conta foi esse. Então eu tive de mandar. Nesse caso eu também mando. Eu mando aqui também os dados aqui do FC, do T, FC1 daqui, quer dizer, do contador de transmissão daqui, no instante, sempre no instante TP e no instante TC, eu mando para lá. Esse daqui, aqui tem os dados aqui do R, FC, F. Quer dizer, os dados que estão no medidor FC1. Esse daqui, isso aqui é o contador. Agora, as medidas dele, que são R, FC, F, tá? No instante TP e R, FC, F, no instante TC, tá? Ele pode ser usado. Ele pode ser usado aqui da mesma maneira que o outro. A mesma conta que eu fiz no Dual End, que fiz lá, posso também para medir isso aqui. Mas aí eu tenho outra possibilidade, já que é single end, o que ele faz? Ele faz a medição ou não aqui, certo? E ele pega os dados dele de recepção aqui, ó, e joga uma mensagem que vem para cá, numa LMR. Então a LMR repete o que eu mandei para lá e traz o medidor aqui de recepção daqui, as medições aqui na recepção aqui. Para esse camarada aqui poder, ele para fazer a conta do que aconteceu da perda aqui. Tá? E ele, porque ele mandou os dados de transmissão dele, repetido, mandou os dados de recepção que ele registrou aqui, então permitiu medir isso aqui. E esse camarada aqui também manda os dados de transmissão dele para cá. Ele manda os dados de transmissão para cá. E ele aqui tem os dados de recepção dele aqui. Ó. Claro que ele tem, tanto no instante TP como no TX. Conclusão. Esse camarada aqui está habilitado a medir isso e a medir fim a fim. Tá? Habilitado, ele tem todos os dados aqui que ele mandou, e o que o de lá mandou, ele juntou aqui e faz as contas todas. E naquela proporção, como eu falei, ele vê o percentual, então ele vê qual é o frame loss ratio. Tá? Se ele calcular o daqui para aqui, ele está calculando o SEFLR, qual foi a taxa de perda de quadro desde que ele mandou até chegar aqui, na volta. Esse aqui. Mas ele está aproveitando e está fazendo essas medições aqui também, aproveitando que é possível, já que ele vai e volta. Tá certo? Muito bem. Agora vamos falar do SLM.
seja, a medição de perdas, um quadro sintético, que, como eu falei, eu não consigo perceber a diferença dele para o outro, não. Mas tudo bem. É a mesma lógica. A mesma lógica. Mesma coisa, também tem o DE, é exatamente a mesma conta que fez no outro. Não tem. O fato de ser quadro sintético ou não alterou a conta. A conta que eu tenho que fazer é a mesma, exatamente a mesma. Tá? Aqui também, mesma coisa, certo? Só que existe aqui uma recomendação, pelo menos foi o que eu percebi, de não fazer essa conta aqui. Não faz essa conta. Faz tudo aqui, só faz aqui, no SLM. Mas isso é detalhe que pode nem ser usado ou não ser usado. Um detalhe. Tá? E utilizam esse SLM aqui, o SLM, para ponto multiponto. Então, esse, o SLM, ele é usado em configurações, em conexões P2MP. E além do P2P, claro. Enquanto que esse anterior, a recomendação usava só em P2P. Esse aqui não é recomendado o uso desse processo aqui, LM, sem ser sintético, em P2MP. Mas então as contas, exceto o fato de talvez não medir aqui, mas as contas, tanto no DE como no SE, são exatamente as mesmas desse aqui. Certo? Ou seja, o que está sob objetivo medir é isso aqui. O que se quer é o FLR. No DE quanto o CE. O DE é para lá, em um sentido só, ou nos dois sentidos de uma vez só. Eu quero saber a taxa de perda de quadro. É isso que eu quero saber. E essa perda ocorre, como eu falei, no modo pacote, porque há congestionamento na rede e quadros são descartados. Não? Bom, essas medições, assim como a outra, reparam só, elas podem ser feitas nos quadros como um todo. Quer dizer, qual é a taxa de perda de quadro? Mas normalmente não é assim, ela é feita por classe de serviço, por COS. Por classe de serviço. Por quê? Repara que quando você entra com o tráfego da classe de serviço, né, na rede, não todas as redes, mas as redes que têm esse tipo de policiamento de tráfego na rede, certo? Os quadros, eles entram com marcado como elegível para descarte ou não elegível para descarte, ou não elegível. Eles são marcados. Isso, por exemplo, quando tem rede, usa aqueles processos de entrada de controle na rede, isso reflete uma coisa chamada CIR, Commit Information Rate. Então é o seguinte, uma aplicação em que é muito crítico a perda de quadro, o CIR vai ser proporcionalmente maior. E numa aplicação que não é tão crítica, geralmente o ROI, não é tão crítica em matéria de descarte, mas é em matéria de retardo, aí os quadros, aí você tem uma taxa de CIR proporcionalmente menor. Então o que vai acontecer na rede? Se eu medir o frame loss ratio para os quadros que entraram como elegível para descarte, ou seja, uma situação que é desfavorável, é claro que eu vou ter um frame loss ratio maior do que numa COS que eu entro com uma proporção maior de quadro não elegível para descarte. Quer dizer, o COS vai influir na medida do frame loss ratio.
E é recomendável que se faça a medição separando o COS separado, porque quando vai se usar isso, quando se vai usar isso, e você vai, por exemplo, isso acontece no MPLS TP ou no MPLS TE, em que você, quando você vai escolher definir um LSP, que é um caminho virtual, você leva em conta a classe de serviço que você quer. O usuário ele quer um LSP para voz e não um LSP para dados. Então ele tem de especificar no processo de roteamento e sinalização, ele tem de especificar isso, certo? Ele tem de especificar isso. E aí ele vai ter de escolher links que tenham FLR adequado para aquela aplicação. Então, como é que ele vai fazer isso? Para fazer isso é preciso que as medições de FLR estejam sendo feitas por classe de serviço. Perceberam? Quer dizer, se eu estou pedindo, não interessa, um LSP para voz, certo? Eu vou especificar o frame load ratio compatível de acordo com o que eu estou pedindo. Eu vou ser mais exigente ou menos exigente, dependendo da aplicação que eu estou. Quer dizer, por que não pede tudo melhor de uma vez? Porque vai pagar mais caro. Ele não pede, ele vai pedir de acordo com o que ele realmente precisa. E a rede vai escolher os caminhos, os links para constituir a LSP, links do ponto de vista do frame load ratio, que tenha o frame load ratio que atenda àquela aplicação. Tá? Então, para isso, é conveniente, ou necessário, que as medições de frame load ratio sejam feitas por classe de serviço, e não como um todo. Mas pode ser o caso, pode ser como um todo também. Okay? Muito bem, agora vamos falar de DM, de Delay Measurement. Quando eu falo de Delay Measurement, eu estou falando de três coisas que eu estou medindo. Eu estou medindo Frame Delay, eu estou medindo Interframe Delay Variation, que é o tal do jitter, a variação do delay dos quadros. Esses dois fatores aqui, esse principalmente, são tremendamente críticos para tráfego isócrono, para voz, vídeo, não é? Se você tiver uma variação de delay grande, você vai ter de dar um jeito de consertar e pode não conseguir nem consertar. É possível, no VoIP, né? Você trabalha numa rede que tem isso daqui e consegue permitir VoIP, você conserta. E existe uma outra coisa também chamada Frame Delay Range, que é a variação no tempo. Bom, tudo isso aqui é medido em tempo, tá? Minuto, segundo. Bom, o Frame Delay eu meço tanto no DE quanto no SE. O que eu meço é o seguinte, aqui eu tenho um medidor, mas não de contagem, mas um medidor de tempo, um relógio. Então eu tenho aqui, na hora que eu transmito num determinado, um timestamp, que eles sabem, um timestamp. F daqui, tá certo? Nesse tempo. Então, assim, quando chega aqui, certo? Ele olha a hora aqui. Saiu num determinado instante. Isso aqui é o momento exato que saiu daqui. Chegou aqui, ele registra aqui o momento exato que chegou aqui, que é o T-stamp, sei lá, D, do lado de cá. Chegou. Qual foi o delay?
Um menos o outro, claro. Esse menos esse. Agora é esse menos esse. Porque aqui demorou mais. Então, se a diferença desse daqui para esse foi 5 segundos, qual foi o delay? 5 segundos. Isso aqui, FD, como é que isso eu vou fazendo essas medições num tempo T também. O FD é a média aritmética dos valores que eu assumo. Na realidade, isso aqui, esse inclusive é o MFD. M é minha. Minha é média. É a média, certo? Esse daqui, não, esse aqui não é média. Isso aqui eu tenho que pegar o pior caso. E esse daqui também eu tenho que pegar o pior caso. Ó. Se eu tenho aqui a distribuição dos tempos. Isso aqui são os delays, tá? Isso aqui é o delay. E isso aqui é a ocorrência dele, aqui. Então, digamos que seja uma curva assim, ó. Vamos falar aqui desse FDR, range, tá? O que é o range? É uma medida de dispersão dos valores de delay. Se eles abriram muito em relação à média, ou estão fechados. Eles poderiam ser medidos até por o desvio padrão, tá? A variância, mede isso. Mas aqui eles resolveram medir pela diferença real entre os números. Então, uma medida seria essa aqui, ó, daqui para aqui. Do valor máximo de delay que houve para o valor mínimo. Então, eu tenho FD máximo, eu diminuo do FD mínimo. Então, eu tenho essa largura aqui, em tempo. Isso aqui é tempo, isso aqui é tempo. Em tempo. Isso aqui seria o FDR. Certo? Isso aqui em estatística se chama amplitude. Amplitude é distribuição. É a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Mas repara que essa medida aqui e aqui também, somente aqui, no FDR, ela não é adequada. Porque pode ter acontecido isso aqui, ó. Para só. Essa curva aqui, ó. Ela poderia ter sido assim, ó. Ou seja, pode ter ocorrido aqui um casinho ou dois de um delay enorme. Tá certo? De um delay enorme. Nesse caso, se eu trabalhar com amplitude, vai dar uma variação enorme de delay em que ela é artificial, porque ela aconteceu num casinho excepcional. Então, nesse caso, o que se faz? Se usa uma coisa em estatística chamada percentil, e delimita essa faixa aqui, ó, dentro de um percentual. Por exemplo, aqui um percentual, eu uso o percentil daqui e daqui e faço a diferença. Digamos o seguinte, eu tenho aqui que 95% dos delays estão nessa faixa. Então eu excluí os casos excepcionais. Aí eu meço o range não pela amplitude, mas por esse ponto para esse aqui. Quer dizer, considerando 95% dos casos. Ou aumento, pode ser maior também, pode ser 98%, por exemplo. Fica melhor, talvez. Tá certo? Aí com isso, eu elimino esses extremos excepcionais. Quer dizer, eu não faço pela amplitude, eu faço por intervalo
entre valores de percentis que eu escolho. Percentil superior, digamos, eu boto 98%, o percentil inferior eu boto 2, então no meio fica 98 menos 2, que é 96% dos casos. Então eu considero esse o valor do family range. Isso é uma medida de dispersão. Né? Essa faixa, ela faz o mesmo papel que a variância e o desvio padrão. Inclusive o desvio padrão mais ou menos equivale a 68% dos casos. Ou seja, eu poderia fazer um percentil de uma maneira tal que a diferença de um para o outro desse 68% dos casos ali, aquele valor que eu tinha ali, eles são mais ou menos desvio padrão da distribuição, certo? Bom, com isso eu passei vazão de tráfego e disponibilidade, vou falar rapidamente, mas eu vou falar da próxima, que eu já esgotei o meu tempo aqui, tá? Eu falo da próxima e pego uma caroninha lá na próxima lá. Tá? Então, fico por aqui, vocês podem se aprofundar nisso. Um primeiro estudo, eu recomendo o meu livro lá, mas é um primeiro estudo, né? Depois vocês, quem quiser entrar mais nisso aí, isso é muito importante e muito complicado, porque explicar essas taxas, esses índices, não é tão complicado, mas usá-los na prática, por exemplo, como você faz os cálculos para você achar os melhores links para você constituir um LSP, um MPLS-TP ou um MSTE, é complicado, são os algoritmos complexos, certo? Inclusive esses algoritmos a gente nem vê quais são os fabricantes que fazem lá para usar quando fazem o cálculo de rota, qual o melhor, o cálculo de caminho para você botar onde você vai estabelecer o LSP. Então, muito obrigado, até a próxima.